Graças a Deus, neste momento, vamos entrar em sintonia com o Criador, com os mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a primeira leitura do Evangelho com a mentora Maria João. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. A caridade material e a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados, grandes méritos há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade. Isso, saber-se surdo quando uma palavra zobeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém quando que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real estão não raro muito abaixo constituir merecimento, não do ponto de vista a humildade, mas da caridade, porquanto não dá atenção ao mal proceder de outrem, e é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e a qual o meu turno tenha agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirde o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui mais uma vez vem nos lembrar da caridade moral, e caridade não é material, não é fazer, não é dar as coisas. Às vezes as pessoas falam assim, vamos hoje fazer uma caridade? As pessoas pensam, mas eu vou fazer como? Eu não tenho nada para oferecer. Não é isso, não é você estar comprando alguma coisa, levando. Talvez aquela pessoa não está necessitando do que você fica imaginando que precisa levar para ela.
talvez ela está necessitando de uma palavra, um aconselhamento, um abraço, você passar a tarde com a pessoa. Isso é a caridade moral que devemos nos levar e lembrar sempre. Sempre está aqui falando para a gente, ensinando a gente, sempre nas leituras fala isso, para a gente sempre estar lembrando dessa caridade. Se uma pessoa te ofender, você cala diante da situação, pensa um pouco, não vai expor tanto, talvez aquela pessoa nem queria falar aquilo, nem queria te ofender, e talvez às vezes se te ofende, você vai querer responder à altura, a mais, falar coisas a mais, deixando ela mais abatida, mais triste ainda. Talvez ela não queria te ofender, era porque ela já estava passando por algum problema, alguma coisa, e não sabe como expor aquilo ali. E hoje a gente tem essa oportunidade aqui de aprender, de estar aqui aprendendo, de ter esse aprendizado maravilhoso que todos os dias, todas as quintas que a gente vem aqui, a gente aprende um pouquinho, cada dia mais. Então, o que é bom a gente aprender e passar adiante. Às vezes tem pessoas que não têm essa sabedoria que a gente já tem hoje, de ler, de saber o que é caridade, o que é fazer o melhor para o outro, o que é ter um carinho para um irmão. Às vezes tem muita gente que quer fazer isso e nem sabe como fazer. Então hoje está lembrando a gente mais uma vez dessa caridade moral, que devemos passar por outro esse ensinamento que Jesus mesmo disse para a gente, que nós temos que dar as mãos, nós temos que pensar sempre nisso e fazer sempre isso bem para o outro. Não podemos esquecer disso jamais, que é isso que estamos aprendendo, então é isso que a gente temos que passar adiante. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Vamos entrar em sintonia novamente, que essas energias curadoras cheguem aos nossos familiares, cheguem aos nossos lares, e graças a Deus. E cheguem também aos filhos desencarnados, e graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje a palestra da Bentora Lisândra é a influência dos Espíritos na nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Influência dos espíritos na nossa vida. De acordo com a doutrina espírita, os espíritos influenciam a vida das pessoas de várias formas, tanto no mundo físico como no moral. Aconselham para o bem ou para o mal. Agem sobre a matéria e o pensamento. São uma força da natureza responsável por muitos fenômenos inexplicados. A influência dos espíritos podem ser sentida de várias formas, como no campo fisiológico, através de dores de cabeça crônicas, problemas gástricos e outros. Na mente, através da absorção de correntes mentais, pensamentos e vibrações. Para se livrar da influência espiritual é possível
mudar de atitude perante a vida, trabalhar no bem, melhorar o comportamento moral. É importante lembrar que muitos dos problemas físicos podem ter causas orgânicas e não espirituais. Aqui quer dizer, né, que os espíritos influenciam sim em vários aspectos da nossa vida. Muitas das vezes, assim, no dia a dia, né, são eles que influenciam a gente, mas aí vem o livre-arbítrio também. Se você vai querer deixar ser influenciado pelo bem ou para o mal, e pelos fluidos energéticos também, né? Tem como o seu pensamento, o que o seu pensamento vai atrair. Muitas das vezes pode sim estar um espírito do bem te influenciando, mas pelo simples pensamento de vingança ou coisas negativas, acaba mudando aquilo ali, acaba você dando brecha para coisas negativas. Dando continuidade, é muito grande a influência dos espíritos sobre as coisas deste mundo. Os homens imaginam erradamente que cabe aos espíritos somente manifestar sua presença por meio de fenômenos extraordinários, supondo dotados de recursos miraculosos sempre armados de uma varinha mágica, o que obviamente um equívoco. Sua influência oculta nas coisas de nosso mundo é, no entanto, muito grande, que aconselhando-nos diretamente, que inspirando-nos a fazer tal ou tal coisa, com o cuidado de jamais atuarem fora das leis da natureza. Assim é provocado, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que evidentemente atribuirão o fato ao acaso, inspirando ao bem a ideia de passar por determinado lugar, chamando a atenção de alguém para determinado ponto. Se disso resulta, o que tenham em vista obra eles de tal maneira que o homem, supondo, obedece a um impulso próprio, conversa sempre o seu livre-arbítrio. Como o meio em que atuam e o modo como fazem, diferente do que estamos acostumados a ver no estado de encarnação diferentes, são também os efeitos que parecem sobrenaturais, unicamente, porém, se produzem com o auxílio de agentes que não são iguais àqueles que nos servimos. Desde, porém, que esses agentes pertencem igualmente à natureza e as manifestações se dão em virtudes de lei estabelecidas pelo Criador. Nada existe de sobrenatural ou de maravilhosos em suas manifestações e ações sobre os acontecimentos da vida. Dado que pertencem à ordem natural das coisas, os fenômenos espíritas têm se produzido em todos os tempos, consistem em nós diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, e por suas manifestações que o espírito revela sua existência, sua sobrevivência, sua individualidade. A vingança é a causa de muitas obsessões, sobretudo das mais graves. Aqui vem falando sobre o que eu falei no início, né? Que depende de nós mesmos, que a gente tem essa escolha de que queremos ser, de quem nós queremos que nos influencia, se é o bem ou se é o mal. E que muitas das vezes, vamos falar assim, você está todo positivo,
mas muitas coisas até do passado causa aquela vingança ali e acaba atraindo até aquela pessoa que você teve um desentendimento com ela, acaba atraindo, né? Quando está sendo influenciado por coisas negativas, acaba atraindo até aquela pessoa. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida pode ser boa, isso depende apenas da natureza do agente. Os espíritos superiores só fazem o bem. Daí é difícil deduzir que sua influência é sempre benéfica à criatura humana. Os espíritos levianos e zombeteiros se comprazem em causa aborrecimento, que devem ser levados à conta de provas para a nossa paciência. Os espíritos impuros, como são os espíritos impuros, como são capazes de perdoar o mal que eles tenham feito, continuam após a desencarnação a exercer a vingança que haja iniciando ou concebido ainda durante a encarnação. Esta aí na vingança. Aqui quer falar quando a pessoa faz a passagem e fica vagando. Aí são os obsessores, né? Que eles muito costumam influenciar, né, na maioria das vezes, pessoas, como diz, mais fracas ali. Pessoas onde tem, como vou dizer a palavra? Pessoas onde eles encontram pessoas muitas das vezes em bares, né, onde tem a maior vibração negativa, e começam a influenciar essas pessoas a fazer o mal, a buscar, como diz, usar aquelas pessoas como instrumento para eles. Eles estão em terra, mas não têm o corpo físico e vão atrás de pessoas que está, como diz, está frustrado com uma coisa parecida, na maioria das vezes. Aí eles encontram essas pessoas, né, que estão fracas e começam a influenciar aquela pessoa a fazer isso. A pessoa ali está fraca, está com problemas, né, mentais, e acaba caindo, acaba cometendo um ato sem ter entendimento, né? Aprendemos no Espiritismo que, embora a nossa disposição interior constitua fator relevante para a neutralização da influência negativa exercida por nossos adversários encarnados ou desencarnados. Espíritos benfazejosos procuram inspirar-nos para o bem. Espíritos imperfeitos buscam induzir-nos ao mal. Os primeiros cumprem missão renovadora em favor da humanidade, são os chamados missionários do amor. O segundo influencia-nos em sentido ao contrário, mas na indução para o mal. Não cumprem missão alguma, são totalmente instrumento da sombra. É preciso, porém, ter em conta que a maioria dos males que nos acontecem depende de nós mesmos. Evitá-los ou, quando menos, atenuá-los, porque Deus nos concedeu a inteligência para dela nos servirmos e, por meio dela, obter o auxílio dos espíritos superiores. Para que um espírito seja bom ou mal, influencie alguém e assim agindo interfira nos acontecimentos da vida, é preciso que haja sintonia entre ele e a pessoa avisada.
é a base de todos os serviços de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Repousa na mente. Cada alma, Azevedo Emanuel, vive no clima espiritual que a elegeu. Em face disso, os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos para as nossas solicitações interiores. Visto isso, que, segundo sábias palavras, nosso tesouro estará sempre na natureza. Aqui quer falar o que eu disse, né? Que eles buscam, principalmente esses espíritos, vamos falar assim, que não tem a evolução, né? Que veio os instrumentos das sombras, eles buscam pessoas que estão ali no fracasso, pessoas que estão por um desvio de pensamento, ou pessoa que tem luz, e por um desvio ali do pensamento, eles ficam caçando brechas, né? Isso é o que mais acontece. Então eu vou responder algumas perguntas. Os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Sim, sua influência oculta nas coisas de nosso mundo e é muito grande que aconselhando-nos diretamente, que inspirando-nos a fazer tal ou tal coisa com cuidado de jamais atuar fora das leis da natureza. A influência dos espíritos sobre nós é sempre boa? Nem sempre. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida pode ser boa ou má. Isso depende da natureza do agente. Os espíritos superiores só fazem o bem. Daí é fácil deduzir que sua influência é sempre benéfica à criatura humana. Os espíritos levianos e zombeteiros se comprazem em causar aborrecimento que devem ser levados à conta de provas para a nossa paciência. Os espíritos impuros, incapazes de perdoar o mal que lhes tenham feito, podem, mesmo após sua desencarnação, desejar vingança. São o que eu falei no início, né? Que depende de nós mesmos. É o que a gente vai escolher, se queremos ser influenciados pelo bem ou pelo mal. E também, muda, né? Assim, e muda, é uma mudança constante. Depende muito do seu pensar, do seu eu, de como você amanhece, como você amanhece, né, no dia a dia, com pensamentos positivos, e não dá brechas para energias negativas e nem espaço para coisas negativas em sua vida. E procurar estar perto da luz em todo momento, como no meio da palestra foi falado, que em todo momento ao vir esse sentimento de vingança, para fazer uma prece para aquela pessoa, para ir aliviando, né? Pense naquela pessoa com amor e perdoa a pessoa. Qual tem sido a causa de inúmeras obsessões, sobretudo das mais graves? A vingança. Os benfeitores espirituais podem nos auxiliar com vista à anulação das forças perturbadoras que eventualmente nos ameaçam? Sim, embora nossa disposição anterior seja o fato determinante para a neutralização da influência negativa exercida por nossos adversários,
A intercessão dos benfeitores espirituais indiscutíveis, real e valiosíssima no trabalho de anulação das forças perturbadoras que rondam e ameaçam quando se propunha a crescer espiritualmente. Aqui quer falar que eu falei no início, né? Que os espíritos que estão influenciando, os que não fez a passagem, né, não tem a evolução, estão em busca de luz o tempo inteiro. Então aqui quer falar que quanto mais você tiver luz, que ele vai estar aproveitando da brecha, né? Qualquer brechinha que você tá aí. Eu acho que fala mais dos espíritos apegados, né? Tipo, tem uma família e aí uma pessoa da família desencarna e ele não tem aquele, é apegado ali com aquela pessoa e talvez ele fique por perto querendo fazer bem, acha que vai fazer bem e acaba não atrapalhando a evolução daquela familiar. Mas não é assim, o espírito fica muito apegado mais com a família, persegue a família, vai. Então é por isso que acho que devemos sempre estar fazendo prece, né? Para um ente querido quando ele faz a passagem. Entendi assim. Qual é, segundo o Espiritismo, a base de todos os serviços de intercâmbio entre encarnados e desencarnados? A base de todos os serviços de intercâmbio entre encarnados e desencarnados repousa na mente, para que um espírito seja bom ou mau, influencie alguém e assim interfira nos acontecimentos da vida. É preciso que haja sintonia entre ele e a pessoa visada. Em face disso, nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com a nossa solicitação interiores, vistos que segundo sábias palavras de Jesus, nosso tesouro estará sempre onde colocamos o coração. Eu entendi aqui que a gente tem que ter o livre-arbítrio e a escolha que a gente fazer aqui vai ser o que vai, vamos dizer, a nossa resposta final, né? Vai ser o que estará com nós aqui na Terra e no plano espiritual. Sim, depende dos nossos pensamentos, das nossas ações em terra. Nós fazemos as nossas escolhas em questão de pensamentos, atraímos. É por isso que tem o poder da escolha. E no início fala, né, que somos livres, né? Somos livres para fazer a nossa escolha, que depende muito, né, do que nós escolhemos, se queremos seguir o bem ou o mal. Mas também tem que fazer essa escolha tendo em consciência, né, as consequências que virão. Que a pessoa fica em terra, planta só o mal, e no final quer colher bons frutos. Então vem muito isso também. Temos que entrar em uma reflexão com nós mesmos, olhar para dentro de nós e não pensar, não agir emocionalmente, né? No momento. Muitas das vezes, por agir pela força do momento, temos, vamos dizer, péssimas escolhas que futuramente nós possamos arrepender. Aí vem muito isso também. Eu agradeço a oportunidade e convido a mentora minha aqui na frente. Sim, graças a Deus. Graças a Deus, né? A nossa palestra foi sobre influência e nós temos o poder de escolher o que queremos nas nossas caminhadas.
Quando a gente nos diz isso, porque nós damos a oportunidade sobre as influências das energias. Quando a gente alimentamos a energia negativa, o que vai acontecer? Acaba que nós envolve um mundo de vinganças, né? E obsessores. Por quê? Acaba que você vai, um dia você começa a pensar, só que você não muda os seus pensamentos. Isso faz com que, o que acontece? A cada dia você está naquele pensamento negativo, você vai alimentando esse pensamento e acaba você fazendo o que está negativo. E para isso é preciso o quê? Vem o pensamento até nós. Nós não podemos alimentar esse pensamento. Você vai lembrar de um conselho de uma matriarca, de um patriarca, de seus familiares. Um conselho bom, porque aí você atrai uma energia positiva. Quando a gente diz isso, muitas vezes é o seu mentor querendo que você chegue até essa energia. E às vezes faz você lembrar de um momento, de uma pessoa especial, que às vezes estava lhe aconselhando o tempo todo, mas você às vezes não dá essa oportunidade aos mentores. Então o que acontece? Muitas vezes fala assim, por que eu estou atraindo essas energias? Estamos em terra porque temos o quê? As provações e expiações. E nós temos o poder a isso, de mudar a qualquer momento. E se nós alimentamos uma energia ruim, vai acontecer o ruim. Por quê? Você vai começar a processar as energias e essas energias vai o quê? Ganhando poder e você vai ganhando o quê? Coragem. Muitas vezes mesmo sabendo que você vai fazer, vai lhe prejudicar ou vai prejudicar o próximo. Mas mesmo assim, você ainda faz as tentativas. Então, a única coisa que lhe peço, quando você estiver essas energias, quando você sentir essas energias, faça as preces. Eleve seus pensamentos no Cristo. Eleve seus pensamentos em coisas boas. E graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem, de um filho dessas terras, né? Ele desencarnou algumas luas atrás. E eles nos dizem que muitas vezes vai ao seu túmulo e coloca flores e luz. Né? E todos acham que é uma maravilha, né? Só que ele nunca recebeu uma prece de seus familiares. E muitas vezes eles vão lá, colocam as melhores flores, marca a presença, mas não fazem uma prece. Então olha para você ver, ele fala que os seus filhos, né, sente a sua falta, mas muitas vezes lembra dele a parte negativa, porque quando ele esteve em terra, ele projetou algo, muitas vezes para ferir o próximo, porque ele pensava em valor, ele queria muito valor. E ele fala que com essas situações, ele atraiu também muitos inimigos nessa cidade. Mas ele fala que ele esperou dos seus familiares que ele deixou esses valores, que acolhesse neste momento da sua passagem, que fizesse uma prece, que levasse esse amor a ele, mas isso não aconteceu. Então quando a gente nos diz isso, olha que triste toda essa situação. E muitas vezes, quando um ente querido, né, se vai, ou um amigo próximo, às vezes nós não lembramos de fazer as nossas preces. Não levamos o amor que ele necessita. E precisamos. Quando a gente fala dessa caridade moral, essa caridade de apoio, essa caridade de doar o carinho, dar um abraço. E muitas vezes não tivemos tempo a isso. Deixamos sempre para o amanhã. E às vezes esse amanhã sempre é adiado para o amanhã. E não vai chegar esse dia.
Aproveita as oportunidades. Se vocês pensam em alguém com carinho, façam uma visita. E às vezes está precisando dessa força. Às vezes os seus mentores estão aí em alerta para vocês fazer uma visita, dar um abraço. E muitas vezes não entendemos a mensagem. E às vezes ignoramos, né? E às vezes olhamos só para nós. E muitas vezes deixamos. E às vezes fala, eu não tenho tempo. Mas às vezes você projeta algo ruim para o outro. Deseja o mal ao outro. Nesse momento, passa as pés. Perdoa. Perdoa vocês primeiro. Sente perdoados. Sente abraçados por vocês. Para depois vocês transmitir esse amor àquele que necessita. E muitos estão precisando desse amor. E às vezes temos condições a isso. Mas não damos a importância disso. Né? Então esse espírito aí, ele fala que quando ele esteve em terra, ele só programou ter mais valores. Ele fala que deixou os valores para seus familiares. O sonho, como ele diz, era comprar castelos. E ele conseguiu em terra. Mas quando ele se foi, não conseguiu levar nada, porque não juntou amor. Juntou, muitas vezes, né, essas energias que foi junto de perseguições, de ódio. Então ele veio hoje nos deixar essa mensagem através de um mentor. E esse mentor é o seu patriarca, porque ele não teve oportunidade de estar aqui ainda conosco. Então olha para você ver a importância quando a gente nos diz, quando nós abrimos nosso coração. Quando nós doamos esse amor. E vocês são capazes. Se vocês estão em terra, porque você tem muito o que doar. Doa seu tempo. Doa seu amor. Dá a mão àquele que necessita. E graças a Deus. Graças a Deus eu vou fazer um convite para a mentora Anne Gabriela deixar uma palavra conosco. E graças a Deus. Vamos aproveitar as grandes oportunidades. Vamos abraçar o nosso irmão. Vamos acolher. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus, boa noite. Boa noite. Eu venho falar um pouco sobre referente à palestra, né, que é a influência dos espíritos em nossa vida, porque eu tenho por onde falar com isso. Eu tenho presença muito dos meus mentores, digo principalmente para os meus mentores, e muitas vezes eu me pergunto a tomar decisões terrenas. E me vem a resposta assim, mas a gente não pode interferir, você tem que tomar sua decisão sozinha, isso aí é uma decisão terrena, que o valor que tem para você não é o mesmo valor que tem para nós que estamos no universo. E eu fico com aquele pensamento de falar assim, putz, mas podia ter me ajudado e tal. E embora isso acontecesse muito com frequência, eu até recebi um parabéns esses dias, porque eu não fiz isso. Eu passei por uma decisão bem difícil e pela primeira vez eu não pedi ajuda, eu não pedi para falar o que eu faço. Eu tomei a decisão sozinha e recebi um parabéns por isso. Falei assim, não, parabéns, você conseguiu sem ter que depender de mim. Então assim, eu digo porque eu tenho uma mediunidade um pouco mais avançada, então eu consigo perceber mais facilmente. E às vezes a pessoa não percebe aquilo ali, mesmo existindo, e fica colocando motivo em outras coisas, né? Igual assim, eu consigo captar algumas mensagens que chegam para mim e isso é uma forma de como que a influência dos espíritos está presente na minha vida, né? É isso que eu entendo. E é claro que a gente também tem que pensar
no lado negativo, né, que como já foi dito aqui, os espíritos não vêm só pro bem, às vezes vem gente que quer vingança. Então é muito importante também saber filtrar o que chega para você, porque quanto mais você que faz a escolha do que você quer ouvir. Então se você escolhe ouvir o bem, vai chegar mais luz do bem para você, mas também você escuta uma vez do mal, você não é que perde todo o progresso, mas você perde um pouquinho do que você já foi antes. Então é muito importante a gente fazer esse vigiamento, né? Vigiar para que isso não aconteça. É isso que eu entendi. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Neste momento, vamos entrar em sintonia, né? Vamos lembrar das pessoas queridas por nós, que está em terra. Que essas energias curadoras cheguem a cada um desses filhos, né? Necessitados. Que essas energias cheguem aos filhos ausentes, né? Que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que às vezes por amor de estar aqui, mas por motivos terrenos não conseguiram estar. Que essas energias cheguem até eles, trazendo toda a tranquilidade, toda a paz, toda a luz divina na caminhada desses filhos. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos também emanar essas energias de cura aos enfermos, não é? Vamos aproveitar essa grande oportunidade e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem, outra mensagem, né? De uma filha. Ela agradece a grande oportunidade de um ente querido dela estar aqui. É uma senhora, ela tem 8 luas grandes que ela se foi, e ela fala que neste momento que ela sente agradecida, sente amada por essa filha estar aqui. Então vamos agradecer essa grande oportunidade, né? Dessa mentora, né? Deixar também a mensagem dela. E ela fala que ela nunca esqueceu que aquele vestido que você deu para ela usar no Natal, na época natalina, que ela guardou com tanto amor, ela fala que não teve oportunidade no mundo terreno a usá-lo, mas ela guarda com muito amor, com muito carinho nos seus pensamentos, que a sua ação foi a melhor. E ela agradece pela grande oportunidade, e ela fala que nessa época natalina, né, era uma época que ela sempre visitava os seus familiares. Então ela pede, né, o carinho de que seja preservado o carinho dos seus familiares. Vamos agradecer a grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje, né, vamos estar encerrando, né, a nossa palestra. A mentora Lisandra, né, a mentora vai dar suas últimas palavras e graças a Deus. Graças a Deus.
Eu agradeço a todos vocês que estão me assistindo, os que estão presentes e os que vão assistir também. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, né? Com muito amor, com muito carinho que recebemos a cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos, né? Por todos os mentores da Casa Bem TV. Agradeço essa grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.